Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura. No vídeo de hoje a gente dá continuidade à leitura do Aleph de Jorge Luiz Borges, com a leitura dos contos 3, 4 e 5 dessa coletânea. No vídeo anterior comentamos os contos que inauguram a coletânea, O Imortal e O Morto, que foram muito interessantes para começar justamente porque trazem duas das vertentes principais do Borges, que é essa vertente mais cerebral e também essa outra vertente mais ligada à Argentina, às histórias de bravura, de atos de coragem, que também encontram raízes, as duas, na biografia do próprio Borges, naquele lado mais intelectual que vem do pai e naquele lado mais heróico que vem da mãe e também do avô paterno. Aqui a gente continua um movimento semelhante. A gente tem um conto eminentemente metafísico, cerebral, borgiano, poderíamos dizer, que no conto do meio, no quarto conto dessa nossa sequência, tem uma mescla, a gente tem uma mescla muito perfeita até entre esse metafísico distante no tempo e no espaço e a tradição mais argentina, o mais local, e por fim a gente chega a uma história eminentemente local, como aquela de O Morto, no quinto conto da coletânea. A gente tem de novo aquelas ideias de circularidade, de especularidade e de equivalência que se fizeram tão presentes lá na leitura do Imortal. Por isso, se você ainda não assistiu aquele vídeo, eu convido você a assistir para compreender melhor estes outros três contos. E aqui, a meu ver, a gente tem uma novidade, que é uma discussão sobre as fronteiras dos gêneros, entre o gênero ensaio e o gênero ficção. No terceiro conto dessa coletânea, chamado Os Teólogos, a gente tem dois teólogos naqueles primeiros tempos do cristianismo, em que vários dogmas estavam sendo estabelecidos e definidos, disputando a respeito de determinados temas estes que, como acontecia historicamente, surgiam suscitados pelas heresias, pelos heresiarcas, que iam explorando os campos antes não explorados da teologia. Esse conto é inaugurado com uma imagem muito forte, e os contos do Borges, a meu ver, são caracterizados por essas imagens muito sugestivas, que há de um texto de Platão, que por um acaso sobrevive à posteridade, porque ele passa por um teste literalmente de fogo, ele sobrevive a um incêndio, e por conta de ter sobrevivido, ele se presta à leitura de um determinado grupo. Esse grupo, no entanto, se aferra à tese que o Platão expõe para depois refutar como sendo a tese verdadeira. E, portanto, a partir dessa leitura equívoca, engendra a sua heresia. Essa heresia é a heresia chamada dos monótonos, que prega a circularidade das coisas. No cristianismo, a gente tem uma ideia de história linear. Deus criou o mundo, o homem vive e se destina à salvação ou danação final, ali na parousia, nos eventos narrados no Apocalipse de São João. Outras religiões, por exemplo, as religiões da Índia, entre outras concepções de mundo, veem a história como algo circular. O que aconteceu hoje voltará a acontecer em um determinado momento. Existe essa lei, aí a gente já parte para a filosofia do eterno retorno. O Borges era muito sensível a essa ideia de circularidade das coisas, que já se fez presente lá em O Imortal, sob a ideia justamente da imortalidade, em que tudo acaba por acontecer, a se equivaler e a se anular. E aqui, então, essa heresia parte dessa ideia. Portanto, existe uma disputa entre o círculo e a cruz. E faz inclusive alusão à cruz celta, onde esses dois elementos estão conjugados, o que sugere que esse povo possa ter atingido uma síntese entre as duas ideias distintas. E aí esses dois teólogos, o Aureliano e o João de Panônia, vão cumprir a sua função de teólogos, ou seja, eles vão tentar refutar aquela tese dos monótonos.
O Aureliano, ele tem toda uma erudição muito livresca. Os seus argumentos são cheios de referências, extensos, intelectualizantes, até mesmo confusos, a gente pode sugerir. Enquanto o João de Panônia tem a capacidade da síntese, da objetividade, da frase límpida e lapidar, e consegue com poucas palavras atingir o âmago das questões, no caso das heresias, desmontá-las. Justamente por conta disso, o João de Panônia prevalece, as suas ideias prevalecem no concílio que é chamado para defender a cristandade dessa heresia dos monótonos. O resultado desse concílio é que o heresiarca Euforbo é queimado numa fogueira. E ao ser queimado numa fogueira, justamente porque ele era um monótono, porque ele acreditava que aquilo voltaria a acontecer, ele diz que o que está se fazendo não é queimá-lo na fogueira, mas acender um labirinto histórico de fogueiras que estarão sempre acesas. Guardem essa ideia, porque ela vai ser importante para o desenvolvimento do conto. Logo depois, uma outra heresia surge. Eram tempos de muitas heresias, que é a heresia dos especulares ou histriões, como acabaram sendo conhecidos, que tem também uma ideia de circularidade, mas agora sob a perspectiva do espelho. O espelho que representa um igual, mas um invertido. A ideia também muito própria do hermetismo de que o que está em cima está embaixo, existe um paralelismo e uma correspondência entre as esferas, entre círculos concêntricos. E essa ideia também pode ser desenvolvida, e muitos dentre esses histriões a desenvolveram nesse sentido, no de que aquilo que se faz de bom vai ter um reflexo mal em determinado plano. Portanto, eles pensam que existe a relação de espelho entre o céu e a terra, de modo que o que vale é o que está no céu, portanto, o que desenvolvermos na terra de mal será refletido no céu na forma de bem, o que leva à prática do mal para conseguir, num outro plano, a realização do bem. Imaginem só o caos que isso prenuncia e, portanto, como as autoridades se sentem compelidas a controlar essa heresia. De novo, os dois teólogos se põem em ação. Só que, para confrontar uma heresia, é preciso antes descrevê-la muito bem. E o Aureliano, ele um dia está ali à procura dessa definição e a encontra. Uma perfeita definição de umas 20 palavras que permite, justamente por conta da sua essencialidade, logo depois desmontar a heresia com muito mais facilidade. Problema, ele dorme e depois se recorda que, na verdade, aquelas palavras exatas foram palavras escritas por João de Panônia num outro contexto, mas que, se tiradas daquele contexto, levariam a crer que o próprio João de Panônia fora um precursor inadvertido dos histriões, que já havia em germe a ideia dos histriões nos escritos do João de Panônia, o que, por certo, poderia comprometê-lo sobremaneira. Aqui, novamente, a gente tem a ideia da recepção equívoca de uma ideia. Se lá no passado nós tivemos a recepção equívoca das ideias de Platão, a gente tem aqui a recepção equívoca das ideias de João de Panônia. E aqui a gente também tem a percepção da ideia que sobrevive por um triz às vicissitudes da história. Lá havia sido o fogo dos bárbaros que quase consumiu o manuscrito. Aqui nós temos a vida do próprio Aureliano, a sua coleção de interesses e conhecimentos, a sua memória. No meio dessa barafunda da memória, em que esse trecho específico de João de Panônia poderia ter passado despercebido, ele acaba o encontrando, ele acaba sobrevivendo, e isso vai ter sérias consequências. Existem vários motivos para Aureliano citar ou não citar João de Panônia, e ele acaba citando. Isso, logicamente, vai levar a uma perseguição contra João de Panônia, que tem o receio também de se desdizer, porque isso era requerido dos hereges, que abjurassem as suas ideias,
Ele tem medo de que, ao desdizer o que disse antes, acabe por consagrar na prática a tese dos monótonos, a tese da circularidade, das equivalências, dos opostos. Afinal de contas, o que no passado fora dito, circulada a esfera 180 graus, será desdito. Só que não lhe dão ouvidos, estão mais interessados no cerne dessa nova heresia e não na heresia de alguns anos atrás, e ele acaba sendo morto na fogueira. De novo, a gente tem a repetição, a circularidade. Afinal de contas, Euforbo fora morto na fogueira diante de uma mesma dinâmica de recepção equívoca de um texto que quase se perdera. E ele já anunciara que o que se ateava ali era um labirinto de fogo. E é justamente isso o que acontece. Entretanto, Aureliano, depois de ter satisfeito a sua vaidade, vive mais uns anos, por fim, ambos morrem, né? João de Panônia já havia morrido, Aureliano também morre e chegam diante do tribunal de Deus. Mas a verdade é que para Deus, João de Panônia e Aureliano são meio que figuras indistintas e intercambiáveis. No plano mais geral de Deus, portanto, no plano da abstração, da essência última das coisas, é como se a tese e a antítese representadas por Aureliano e João de Panônia fossem as simples faces de uma mesma moeda. Existe uma relação de equivalência final entre elas, que na prática prova a tese dos heresiarcas. Existe um confronto real que no plano das ideias, na verdade, é uma relação de complementariedade que precisa existir justamente para que a complementação exista. A atualização daquelas duas potências de raiz comum. Para além desse argumento cerebral sobre a equivalência das coisas e a circularidade, o que eu acho que há de muito interessante neste e nos outros contos do Borges é a capacidade que ele tem de desenhar e formar imagens muito sugestivas. A descrição que ele vai fazendo das dinâmicas ali naqueles primeiros séculos do cristianismo é muito saborosa. Ele consegue emular aquela atmosfera muito bem. E quem já leu algum desses teólogos ou leu histórias sobre aquele período vai conseguir reconhecer na narrativa do Borges a mesma atmosfera, o mesmo clima. E essas imagens são fecundas porque sugestivas e vão para além do meramente cerebral, desse meramente argumentativo, na medida em que nos propicia continuar em nós mesmos o argumento. Resumindo, eu diria que as palavras-chave desse conto aqui são os equívocos na recepção do conhecimento, a sua precariedade e a relação de circularidade dos eventos e a relação de complementariedade e equivalência dos opostos. No segundo conto dessa nossa sequência, quarto conto de O Aleph, História do Guerreiro e da Cativa, nós temos justamente essa transição do mundo dos primeiros séculos do cristianismo, do mundo romano em decadência, para essa atualidade argentina mais contemporânea ao Borges. A gente tem, primeiramente, o Borges citando várias fontes. Essa história do Dordtfuft, ela está contida num texto do Paulo o Diácono, que por sua vez é citado num texto do Benedetto Croce, um estudioso italiano mais contemporâneo. Então a gente já tem aqui essa profusão de fontes que nos servem ao mesmo tempo para assegurar uma suposta autenticidade do relato e para nos confundir quanto à verossimilhança e exatidão dele. Mas temos, enfim, uma história, que é a história do Dordtfuft, que era um bárbaro ali da época em que os bárbaros assediavam Roma, que diante da civilização romana se deslumbra com ela, não vê mais motivos para seguir com seu povo, deixa os seus e acaba por mudar de lado. Ele, que antes assediava a cidade de Ravenna, passa a defendê-la. Os cidadãos de Ravenna reconhecem esse feito e o homenageiam na sua lápide com a louvação dessa sua atitude. Isso faz Borges recordar, por exemplo, de uma outra situação, que é a dos mongóis, que
intencionavam assediar a China, transformá-la num grande pasto por onde cavalgariam, mas na verdade acabaram se deslumbrando com a civilização chinesa, passaram a integrá-la. Então a gente prenuncia aqui nessas duas histórias uma lógica, a de que a civilização é irresistível e provoca no bárbaro o desejo de pertencimento. É como se fosse claro para o bárbaro a superioridade e a maior adequação daquele sistema de mundo, daquele sistema de vida. Só que logo o Borges vai se recordar de uma outra história contada por sua avó, que é a de uma inglesa. A avó paterna do Borges também era inglesa, que foi para a Argentina e, estando na Argentina, foi capturada pelos povos indígenas que viviam ali. Passou a viver com esses povos, a princípio forçada, e depois casou com uma espécie de cacique, e ali ela se tornou muito integrada. Quando ela finalmente encontra essa avó do Borges, a avó do Borges fica estarrecida, afinal de contas, uma inglesa vivendo entre os selvagens, ela precisa ser resgatada. Mas a inglesa que tinha ido viver no meio dos indígenas, ela não queria ser resgatada, ela não sentia essa necessidade. E, na verdade, logo passa um tempo, ela volta a encontrar a avó do Borges e se lança a um gesto brutal de beber sangue, justamente para enfatizar que ela não desejava mais voltar à sociedade dita civilizada e que era em meio aos povos ditos bárbaros que ela intencionava viver para sempre. Ou seja, aquele prenúncio de tese que nós tínhamos antes, ele se prova falso. Afinal, não é sempre que a barbárie, a simplicidade, o primitivismo diante do que seria a civilização decide integrá-la. O movimento inverso também existe. Aqui volta a ideia das duas faces de uma mesma moeda. Mas qual moeda seria essa? Talvez seja a ideia de que a vida precisa continuar e que há momentos em que uma virada, uma mudança, não importa para que, é necessária para que essa vida que subjaz a mudança continue. Droptuft muda para continuar vivendo. A inglesa que adere aos indígenas também muda para continuar vivendo. Antes de um esquema de cultura, seja ele bárbaro ou civilizado, existe a vida. E a vida pode se manifestar igualmente sob essas duas facetas. Mais uma vez, uma relação de equivalência. Não há um valor, portanto, intrínseco à civilização. Ele é relativo. Passado o tempo, civilização e barbárie são intercambiáveis. Aqui é importante mencionar que o Borges também está, ainda que inconscientemente, estabelecendo um diálogo com um importante livro da cultura argentina, que é o Civilização e Barbárie, do Domingos Faustino Sarmiento. É aquele tipo de livro que, dentro das nações latino-americanas, procura identificar uma identidade nacional, um futuro possível para aquele povo que se constitui. Aqui no Brasil, a gente poderia citar exemplos da ficção e da não ficção. Na ficção, por exemplo, o Macunaíma, de Mário de Andrade. Na não ficção, livros que tentam entender o Brasil, como Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, As Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e por aí vai. Todos nós conhecemos essa tradição. E nesse livro, justamente, se faz esse confronto entre as possibilidades que a Argentina tinha diante de si. A civilização, aquela europeização sempre constante da Argentina, ou os povos originários, ou os gaúchos, que eram aqueles autóctones da terra, que se aproximavam mais desse elemento da barbárie, ainda que não se identificassem completamente com ela. Guardem essa ideia, porque ela vai ser retomada no terceiro conto, da sequência que a gente está lendo. E aqui também, nesse conto, eu chamo a atenção para as fronteiras entre o ensaio e a ficção. Afinal de contas,
Esse conto, na verdade, poderia também ser lido como um ensaio do Borges a respeito das fronteiras tênues entre civilização e barbárie e sua intercambialidade. Mas por que ele está na forma de contos nesse livro? A gente sabe que o Borges explorava muito esse potencial ficcional da entrevista, do ensaio, de gêneros típicos da não ficção. E aqui eu acho que isso aparece pela primeira vez na coletânea. O que há de ficção no ensaio? É a pergunta que a gente deve fazer. A ficção estaria na especulação dos motivos que levaram cada um dos personagens a tomar determinada atitude? A ficção estaria na simplificação do real que transforma os fatos em signos? Duas vezes é falado aqui que se trata de um signo, que determinada passagem, que determinada descrição da vida ou da cativa ou do Drottuft é um signo, porque é uma simplificação de uma vida muito mais ampla, naquilo que ela guarda de memorável, naquilo que merece ser esquecido para que só um ponto seja transmitido às próximas gerações. Seria isso, por parte da história e dentro da própria vida, que integram um ensaio, o que há de ficção no ensaio? Por fim, nós temos o terceiro conto da sequência, o quinto conto da coletânea, que é a biografia de Tadeu Isidoro Cruz. Aqui é importante a gente estabelecer primeiramente quem é um personagem fundamental da literatura argentina, que vai ser sempre mencionado na obra de Borges, com o qual Borges estabelece uma interlocução, que é o personagem Martín Fierro. Martín Fierro são 2 livros com esse personagem título, que foram escritos nos anos 1870 por José Hernández. E este livro passou a ser, assim, um livro paradigmático da literatura argentina e dessa busca do povo argentino pela constituição de uma identidade nacional. Ele passou a ser uma contraparte ao Civilização e Barbárie do Domingos Faustino Sarmiento, que meio que pende para a civilização no sentido de louvar essa figura mais rústica do gaúcho como opção de vida para o povo argentino. E nesse Martín Fierro a gente tem meio que a autobiografia sintetizada na figura do Martín desses vários gaúchos que eram pessoas simples que viviam a princípio livremente nos pampas, mas cuja atuação é manipulada em prol dos interesses dos poderosos, ora lutando guerras que não eram deles, ora se debatendo com os índios para expandir a fronteira do Estado argentino. Só que no final isso não lhes serve muito e eles acabam sendo ludibriados e sendo prejudicados, enfim, naquele processo. Aqui, em Borges Babilônico, nesse dicionário enciclopédico da obra de Borges, na página 351, a gente tem um pequeno resuminho do Martín Fierro que eu acho importante ler e eu peço a paciência de vocês, porque vai elucidar bastante a leitura do conto. É o esquema geral da narrativa. Fierro, gaúcho cantor, conta e canta suas peripécias, desde a vida feliz como pequeno produtor, tinha família e propriedade, dependente de uma fazenda, até a incorporação compulsiva ao exército em um fortim. Ali vive severas situações de privação, perigo, falta de pagamento e castigos injustos que o impulsionam a desertar e transformar-se em um gaúcho matreiro. Depois de ofender e matar cruelmente um negro em uma milonga, e em seguida um gaúcho briguento que o provoca em uma taverna, eventos que são relatados no nosso conto, é procurado pela justiça. Mas o Sargento Cruz, que em Martín Fierro é conhecido apenas como Cruz, porque é uma simplificação dos nomes dos outros personagens, mas que aqui já ganha uma biografia e um nome completo, Tadeu Isidoro Cruz. Esse Sargento Cruz, da tropa que o persegue e a quem Fierro enfrenta com coragem, une-se à sua causa e foge com ele. Ao relatarem a vida um ao outro, Fierro descobre que eles são astilhas del mismo palo,
farinha do mesmo saco. O protagonista quebra seu violão e decide refugiar-se com um novo amigo em terras de índios, o que acontece aqui no nosso conto. Então, o que o Borges procura fazer aqui é dar um passado ao que acontece a esse personagem que simplesmente aparece em determinada quadra de sua vida em diante, lá na narrativa do Martim Fierro. Então o Borges vai procurar buscar tudo o que na vida desse personagem o levou àquele momento fatal, aquele momento filtrado pela história que justamente aparece na narrativa clássica Martim Fierro, que é o do encontro com o Martim e da decisão de largar ali a colaboração com os soberanos do lugar para habitar junto aos índios. Aqui a gente já tem uma relação com os temas mais gerais do Borges, que é essa questão de um momento definidor, um momento memorável para o surgimento do qual é preciso esquecer tudo o que veio antes. Tudo o que veio antes colabora para esse momento memorável, e justamente por ser memorável, vale a pena apenas se lembrar dele. Existe esse processo de simplificação e de abstração, formação de um signo, por que não, ao qual o Borges já havia aludido ali na história do guerreiro e da cativa. E a gente também tem uma especulação sobre o motivo pelo qual o Tadeu Isidoro Cruz é impelido a este ato de libertação. E aqui é muito bonito, novamente o Borges forma imagens muito potentes, muito férteis. Existe essa ideia de que o Tadeu Isidoro Cruz sempre viveu nos Pampas. Ele nunca chegou a adentrar uma cidade. Quando se aproximou de Buenos Aires, ficou ali nas orilhas, não adentrou a grande cidade. Nunca sequer chegou a ver uma montanha, sempre viveu nos Pampas. E aquela monotonia de paisagem, aquela liberdade incitada pela paisagem, teriam moldado ele. Aqui a gente também tem uma ideia que já tinha surgido na história do Guerreiro e da Cativa, que é de alguém que muda de paradigma cultural. O Droktuft não tinha mudado da barbárie para a civilização, mudado de lado, passado a defender a cidade que ele atacava? Do mesmo modo, o Martim Fierro e o Tadeu Isidoro Cruz se desgarram desses poderosos e passam a habitar junto daqueles que antes eles atacavam. Uma outra coisa a qual eu chamo a atenção e que remete aos temas mais gerais do Borges é a imagem muito potente do início em que a gente acompanha o pai do Tadeu Isidoro Cruz, que morre, era também ali um guerreiro, um montoneiro. Ele tem um pesadelo atroz, a gente não conhece muito bem o conteúdo, e logo no dia seguinte, sem que ninguém avance sobre esse conteúdo, ele morre no meio da barafunda da batalha e esse pesadelo, seu conteúdo se perde. Que eu acho que a imagem por si só é muito eloquente quanto à precariedade e fragilidade do onírico. E nesse sentido ela se presta a várias finalidades que não estão no próprio texto. Mas é preciso observar que quando o Tadeu Isidoro Cruz encontra Martim Fierro e decide se desvencilhar desses poderosos que lá atrás levaram à morte do seu pai, decide se lançar à liberdade, ele está no mesmo local em que o seu pai havia morrido, onde ele havia tido aquele pesadelo. Será que esse pesadelo não tinha a ver com um ideal de liberdade, ainda que um ideal de liberdade frustrado? E será que o fato de essa liberdade ser alcançada finalmente pelo seu filho não representa justamente essa circularidade que, se ontem não logrou a liberdade, agora consegue alcançá-la, nem que seja numa geração posterior? Enfim, fica aí como matéria de reflexão. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem nos comentários suas interpretações. Eu continuo gostando cada vez mais do Borges e dessa continuidade que há nos contos de temas, de reflexões. Um jogo de espelhos, né? Para usar uma imagem cara a Borges. Nos vemos numa próxima oportunidade, no próximo mês, inclusive falando sobre os próximos 3 contos. Até mais!